Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do sexto ano, da base curricular do sexto ano de História. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam muito bem, não é? Pois bem, na, na aula passada já iniciamos o nosso estudo sobre a civilização grega. Entendendo que a civilização grega, ela contribuiu de forma gigantesca para o nosso desenvolvimento, não é verdade? E ali ela vai contribuir do ponto de vista jurídico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, do ponto de vista inclusive educacional, do ponto de vista artístico, do ponto de vista de Estado, de organização das cidades. Então, a colaboração dos gregos para a nossa formação é uma colaboração enorme, é uma colaboração gigantesca, não é isso? Pois bem, a continuidade dos nossos conteúdos, nós já vimos que na aula anterior que os gregos também contribuíram para a nossa civilização e tinha também essa divisão do período, de períodos, divisão da história grega, não é? E como essa divisão foi realizada? Foi realizada inicialmente com poucas ferramentas, e as ferramentas que se tinham ali era a colocação de algo que fosse marcante. E algo que foi marcante, que representava um documento histórico, foram as obras escritas por Homero. Por isso que vai dar-se o nome de período homérico. Quem foi Homero? Foi um escritor, um poeta grego, que começou a contar suas histórias, escrever e registrar. A gente já viu isso no início do ano, logo no início do ano, que era necessário o registro dos fatos, são necessários os registros dos fatos, para que aquilo ali possa ser concebido, possa ser estudado do ponto de vista histórico, não é? Possa ser levado em conta como aquilo ali sendo uma fonte histórica. E Homero escreveu esses dois livros, a Ilíada e a Odisseia, e vai ser ele a referência. Tanto é que historicamente, os períodos históricos a gente chama período grego em relação à Grécia, antes e depois de Homero. Tanto é que surge o período pré-homérico, antes de Homero, que faz referência às civilizações que ocuparam a região. A gente estudou, viu que a composição geográfica da Grécia ela é muito diferente. Tem uma parte continental dos continentes, tem uma parte formada por muitas ilhas. E essa composição vai dizer um pouco como estão ali, como estavam os primeiros povos, os primeiros núcleos humanos a surgir, a aparecer ali. Inicialmente também nesse período pré-homérico temos a presença de Creta, da ilha de Creta, como sendo uma ilha que vai colaborar para o desenvolvimento dos gregos, tá bom? Pois bem, temos então umas questões a serem trabalhadas antes de partir para o período pré-homérico. Aqui temos praticando conhecimento. A história grega foi marcada por vários momentos a primeira pergunta, viu? De instabilidade e conflitos sociais. Na fase pré-homérica, ou seja, antes de Homero, os registros de Heródoto de Halicarnasso, isso, muito bem, viu? Heródoto de Halicarnasso é aquele que é considerado o pai da história. Foram, prosseguindo para o conteúdo, para a questão em si, foram determinantes para se entender esse período. Comente a origem da Grécia. Qual a resposta que você vai dar? Preste atenção. Pega lá o lápis. Se não pegou o livro, dá tempo ainda. Vá buscando aí. Diz assim: a Grécia se originou por volta de 3000 a.C., na Idade do Bronze. A Grécia se originou por volta de 3000 anos antes de Cristo, na Idade do Bronze.
tendo sido habitada pelos povos cicládicos, minoicos e micênicos. Ponto. Por volta do ano 800 a.C., alguns povos vieram da Península Balcânica. Dos pontos. Quem foram esses povos? A resposta aí: os aqueus, os jônicos, eólios e dóricos. Alguns povos vieram da Península Balcânica. Quem são eles? Os aqueus, os jônicos, os eólios e os dóricos. Ponto. Desses contatos, surgiram as cidades-estado gregas. Realizando essa questão, vamos partir agora para o conteúdo que trata do primeiro período da civilização grega, que é o conteúdo pré-homérico, ou seja, antes de Homero, o surgimento da Grécia antes do aparecimento de Homero. O que é que temos aqui? Saímos da página 162 e chegamos na página 163. O período homérico. No período pré-homérico, que vai de 3.000 anos antes de Cristo a 1.200 antes de Cristo, 3.000 a 1.200 antes de Cristo, consideram-se três fases: a cíclica, a minoica e a micênica. O período minoico se destaca devido ao surgimento dos cretenses da ilha de Creta, que viveram nessa fase. Mesmo sabendo que tinham um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento cultural na época, pouco se sabe até hoje sobre os cretenses. Os vestígios históricos são raros. Geralmente, restos de cerâmica, obras de arte, esculturas e ruínas de palácios. Por ser uma ilha, Creta apresentou uma economia voltada para a sua subsistência. O que é subsistência? É quando você planta e dali daquela plantação, daquele produto, você tira seu sustento, você se mantém, você tira dali os alimentos necessários para que você possa estar bem alimentado e sobreviver. Não é isso? E a principal atividade era a agricultura. Aos poucos, os cretenses foram desenvolvendo grandes habilidades para as atividades ligadas ao mar. E o que se produzia passou a ser comercializado por vias marítimas. Por isso, os cretenses, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis comerciantes marítimos da antiguidade. Muito provavelmente, esse comércio proporcionou contatos com outros povos e influenciou a cultura de Creta. A organização política e social dos cretenses também é um mistério. Mas o pouco que se sabe indica que instituíram uma monarquia centralizada na figura de uma única pessoa, geralmente atribuída a um deus de crença politeísta. O que é crença politeísta? É quando você acredita em vários deuses, não é isso? Isso já foi trabalhado em sala de aula, lembra aí, não esquece não, por favor, presta atenção, isso, muito bem. Construíram palácios para controlar a vida social, com destaque para o de Knossos e os Fastos. A vida dos cretenses girava em torno desses palácios, pois além de serem moradia dos reis, também serviam de armazém para a produção agrícola. Parte desses produtos era negociada por rotas marítimas com outras cidades gregas.
principalmente da Ásia Menor. Não é? Aqui na página 163 tem essa imagem aqui, e embaixo tem uma legenda que diz, aqui a imagem, isso, prestar bem atenção, e aqui embaixo você tem a legenda. A sociedade cretense dava grande destaque às mulheres, sendo considerada matriarcal, ou seja, as mulheres estavam na liderança da sociedade, das famílias cretenses, não é? Vamos para o conteúdo agora novamente. A organização social de Creta era bastante diferente da do restante da Grécia, principalmente a de Atenas. Em Creta, a sociedade era matriarcal, ou seja, a mulher desempenhava a liderança. Cultuava-se a grande mãe terra, que na religião grega era a deusa da fertilidade, também conhecida como Gaia. Mudando a nossa página, chegamos muito bem à página 164, ainda tratando dos povos que habitaram a Grécia no período pré-homérico. Nesse período está a formação dos gregos, tá bom? Os cretenses, não é? 164, tiveram como rivais os aqueus, povo de origem indo-europeia que chegou à Grécia continental no ano 2000 a.C. e derrotou os gregos. Para poder competir diretamente com os cretenses, os aqueus fundaram a cidade de Micenas, dando início à civilização micênica no ano de 1400 a.C. Olha, esse período pré-homérico, o que é que ele está apresentando aqui para a gente? Está apresentando povos que vão formar a civilização grega, antes da chegada, antes da formulação dos livros escritos por Homero, antes da chegada dele, da presença dele. Então aqui são indícios de situações, não é? A gente sabe que a história fica sempre procurando as fontes que comprovem a existência daquele período. Pois bem, dominaram Creta, fundando o reino creto-micênico, e também aprenderam as técnicas de navegação marítima com as quais se tornaram uma potência comercial e militar. Outros povos indo-europeus se deslocaram para Creta. Os principais foram os jônios, de 1700 a.C., que fundaram a importante cidade de Atenas, não é? Os eólios, que também chegaram por volta de 1700 a.C. e fundaram a cidade de Tessália, e os dórios, que se fixaram na região por volta de 1200 a.C. E tinham uma sociedade altamente militarizada, ou seja, com investimentos na área militar, tendo armamentos, os arcos, as flechas, não é? Espadas, altamente militarizada, com guerreiros violentos que, diferentemente dos jônios e eólios, devastaram a região a fim de dominá-la. Assim chegou ao fim a civilização creto-micênica, o que levou à primeira diáspora grega. Diáspora aí significa o que, professor? Isso, muito bem. Diáspora significa dispersão, onde o povo se espalhou, tá bom? Diáspora grega, quando os gregos se espalharam pela Europa e fundaram outras cidades. Nessa mesma página 164, nós temos, não é, a presença dessa figura aqui do Minotauro, metade homem, metade touro, tá bom? Ressaltando, nós estamos
vivenciando a história grega, e a história grega também passa pelo estudo de determinados elementos mitológicos que atraem a nossa atenção. Não necessariamente esses fatos eles são verdadeiros. Por exemplo, o termo mito, mitologia, estudo, logia, estudo, mito, aquilo que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O mito, que atrai atenção, que traz um fascínio para a gente, tá bom? Então vamos conhecer esse mito aqui, o mito do Minotauro. A história da Grécia antiga está diretamente ligada às questões religiosas, principalmente no período pré-homérico. Os contatos entre as cidades não eram constantes, o que facilitava que lendas e mitos fossem criados. Uma das mais conhecidas foi a lenda do Minotauro, um homem que teria a cabeça de um touro, não é? Cabeça de um touro. Carregada de metáforas, essa lenda tem a ver com a disputa direta da civilização cretense contra Atenas. Em outras palavras, o Minotauro foi apenas uma forma de amedrontar, passar medo aos inimigos de Creta. Amedrontar. Prosseguindo, o rei Minos de Creta teve seu filho Androgeu morto por atenienses. Então declarou guerra a Atenas e venceu. Como punição, estabeleceu o sacrifício de 7 jovens mulheres atenienses a serem dadas ao Minotauro, que estava preso em um labirinto no palácio de Knossos. Teseu, herói ateniense, foi até Creta a fim de matar a criatura para não se perder no caminho de volta. Usou um rolo de linha dado pela filha do rei Minos. Ariane, que havia se apaixonado por Teseu, que não conseguiu matar o Minotauro e escapar, que então conseguiu matar o Minotauro e escapar, não é? Então, essa lenda é muito famosa, não é? Que permite a gente compreender muito bem a história grega. Temos aqui, na página 65, após vivenciarmos a lenda do Minotauro, um período homérico. Esse período homérico ele é importante, porque aqui nós vamos conhecer 2 obras, 2 poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. No caso da Ilíada, que conta a história de Troia. O que é a história de Troia? Foi quando os troianos foram fazer, vou dar uma resumida aqui. Os troianos foram fazer uma visita aos gregos, uma visita de cortesia. E nessa visita de cortesia, o príncipe dos troianos, Paris, se apaixona pela mulher de Menelau, que era grego, a esposa de Menelau por nome de Helena. Então, o príncipe Paris faz o rapto da Helena. Na viagem de volta, a coloca dentro da embarcação troiana, quando eles estão voltando para Troia, saindo de Atenas, indo para Troia, e o Menelau vai se vingar, vai tentar buscar sua esposa de volta. Daí começa a guerra entre gregos e troianos. Tá bom? E essa guerra está no poema escrito por Homero, a Ilíada. Vamos lá? Pronto, dei uma antecipada aqui para facilitar seu entendimento, tá bom? Página 165. O que é que temos aqui? O período homérico foi marcado por desequilíbrios e conflitos, como a famosa Guerra de Troia. Conforme sabemos, o nome desse período vem de Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada, constituída por 15.696 versos,
foi na verdade uma herança oral dos Aedos, transformada em obra por Homero, que narra o episódio da Guerra de Troia, mais precisamente no 9º mês. Já a Odisseia, a outra obra de Homero, relata o retorno de Odisseu, de Ulisses, ao reino de Ítaca após o conflito dos troianos. Prosseguindo então no terceiro capítulo. Aliás, terceiro parágrafo. Durante esse período, várias guerras aconteciam e as cidades estavam em completa tensão social e militar. Por volta do ano de 1400, como já foi mencionado, Creta havia sido derrotada e controlada pelos aqueus. Anos mais tarde, essa civilização caiu diante dos dórios, no século XII a.C. Foi justamente na fase em que os aqueus criaram a civilização micênica que se desenrolou a Guerra de Troia, ali por volta de 1200 a.C. Conta aí que eu já falei sobre essa história, não é? Sobre o príncipe Paris, isso é uma lenda, não é? Precisa de comprovações, que foi passando de uma situação para outra, de uma pessoa para outra. Aí temos aqui o outro parágrafo aqui, parágrafo número 5, na página 165, diz assim: a questão da historiografia atual, né? Nós historiadores, nós temos que ficar atentos, vocês como alunos também, apesar de não serem especialistas em história, tem que ficar atento também às mudanças que podem acontecer, às versões diferentes que podem surgir. O que é que tem aqui? Após a questão da Guerra de Troia, não é? Que também um líder grego vai colaborar para a vitória dos troianos, que é Aquiles. E Aquiles só tem uma fraqueza, que é seu calcanhar, e ele vai receber justamente uma flechada nesse calcanhar que vem a morrer Aquiles. Agora diz o seguinte: mais a historiografia atual, muito bem, entende isso mesmo, viu? Vai longe. Que os motivos da invasão a Troia se deram, na verdade, pelo fator econômico e não por esse fator de questão de relações amorosas aí. Troia era uma cidade próspera e rica, além de ter uma boa localização geográfica, pois ficava na planície de Dardanelos, na atual Turquia, região de entrada para a Ásia Menor, local de interesse dos gregos. Nessa fase, a economia dos gregos era essencialmente agrícola. O comércio era forte, pois aprenderam com os cretenses, olha aí, tá vendo? Com os cretenses as técnicas de navegação, criando diversas rotas marítimas. A sociedade era estratificada e sem mobilidade, composta por uma aristocracia guerreira. O que significa aí, pessoal, essa sociedade sem mobilidade? Ou seja, você nasceu camponês nesse período aqui da sociedade, da civilização grega homérica, no período homérico, você nasceu camponês, fatalmente você vai morrer camponês. Você nasceu comerciante, fatalmente você iria morrer sendo comerciante, não é? E uma aristocracia guerreira. Olha aqui, ó, aparece esse cavalo, segundo diz a lenda, o cavalo foi dado aos troianos pelos gregos. E quando os gregos entregam isso aqui, os troianos nem imaginam que seria, na verdade, uma cilada. Por quê? Porque dentro desse cavalo gigantesco de madeira está vários soldados gregos aguardando anoitecer e a hora exata de invadir a cidade de Troia. Já estava dentro da cidade, invadir as casas, melhor dizendo, invadir o palácio de Troia. Então, é uma estratégia que eles utilizaram, que conseguiram pegar
os troianos, de surpresa, construíram um cavalo gigantesco e lá dentro colocaram soldados. Só que eles chegaram, os gregos foram dar aos troianos alegando que era um presente para selar a paz entre os dois exércitos, entre as duas cidades. Deu para entender? Dito isto, vamos agora, realizar atividades que estão na página 166. O que é que diz aqui na página 166? A civilização de Creta, a pergunta diz assim: a civilização de Creta se destacou no período minoico. Comente a cultura e a economia cretense. Comente a cultura e a economia cretense. Embora Creta seja vista como muito importante para a construção histórica do período pré-homérico, pouco se sabe sobre sua cultura. O que se tem, a resposta, viu? Tudo essa é a resposta. O que se tem são apenas alguns pequenos vestígios, como restos de cerâmica, obras de arte, esculturas e ruínas de palácios, como Knossos. Ponto. A religião grega era politeísta. Volto a falar. Religião politeísta significa a crença em vários deuses e cultuava principalmente a mulher como deusa principal. Ponto. A economia não diferia da maioria das civilizações desse período. Ponto. Baseava-se numa agricultura, vai apertando aí, viu? Diminuindo a letra. Numa agricultura de subsistência, sendo controlada pelos reis. Com o passar do tempo, desenvolveu técnicas marítimas, passando a ter como atividade econômica o comércio marítimo. Repetindo, com o passar do tempo, desenvolveu técnicas marítimas, passando a ter como atividade econômica o comércio marítimo. Não é? Na mesma página, 166, diz assim: muito do que se sabe sobre o período homérico foi relatado pelo poeta Homero. Comente as seguintes obras. Quais são as obras? A Ilíada e a Odisseia. O que foi a Ilíada? Anota aí, preste atenção. Já foi mencionado aqui. Obra constituída por 15.693 versos. Obra constituída por 15.693 versos, não é? Vírgula, que narra a Guerra de Troia, Essa é a letra A, Ilíada. A Odisseia relata o retorno de Ulisses ao reino de Ítaca após conflitos com os troianos. Não é? Pois bem, pessoal, eu vou concluindo por aqui essa aula do 6º ano sobre o período homérico da Grécia. Nas próximas aulas nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo, que ele é gigantesco e é de importância fundamental para você entender as civilizações que nós concebemos e tivemos a oportunidade de estar vivenciando hoje. Essa civilização ocidental e oriental, principalmente a ocidental, é uma referência dos gregos.
Tá bom, pessoal? Tchau para vocês. Um forte abraço a todos. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.